vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. O intuito da aula de hoje é falar para vocês sobre modelos e algumas coisas de camada. É lógico que hoje nós vamos falar de maneira bem mais sucinta, de uma maneira que vocês possam entender bem melhor, tá? Então, uma maneira que vocês possam ter um entendimento melhor. Mais para frente, nós vamos falar novamente disso aí, tá, pessoal? Não precisa ficar preocupado caso eu falar alguma coisa que vocês não entendem. Tomar bastante cuidado com isso aí, tá? Se eu falar alguma coisa que vocês não entendam, fiquem tranquilos. Procurem ler o livro. É de suma importância que vocês leiam, tá? Então, por que é importante? Porque o livro ele está bem escrito, ele está de uma forma bem legível e que dá para entender de maneira bem legal. Então, assim, o ideal, né, é que vocês consigam ler para vocês distinguirem as coisas, tá? Outra coisa, pessoal, é que assim, eu tenho pouco tempo com vocês, né? Começamos esse mês aí a falar, a ter aula juntos. E aí, cada pessoa, cada professor, cada mestre de vocês vai ter um tipo de didática. Então, lógico que eu tenho procurado usar a minha, né? Mas, por favor, caso eu fale alguma coisa que vocês não entendam, caso eu fale alguma coisa que vocês não consigam distinguir, por favor, vocês precisam me falar, tá? Vocês vão falar para mim, para que eu consiga ajudar vocês ainda mais, tá bom? Outra coisa com relação também às aulas online, nós fazemos exercícios, verem que eu passo ali alguns exercícios para vocês, passo durante a aula. E por que eu faço assim? Para a aula não ficar tão cansativa, né? Porque senão a aula vai ficando muito cansativa, né? Se você vai passando tudo de uma vez, tá? Então, por isso que a gente vai mesclando ali. E o exercício, igual eu falei, devo falar da aula passada para vocês, o exercício ele nunca tem o caráter punitivo. Né? Não é a questão, não é querer punir vocês por fazer qualquer coisa, né? Seja lá o que for, né? O intuito é saber o quanto aí vocês entenderam. Nesse período é pior ainda, para descobrir o quanto vocês entenderam, porque nós estamos distantes. Então, né, estando distantes de vocês, é mais difícil ainda para eu saber se vocês estão entendendo mesmo ou não. Tá? Então, para mim, ainda se torna algo mais complexo saber se vocês estão conseguindo distinguir as coisas. Tá? Então, por isso que eu passo os exercícios. Tá? Redes, já falei para vocês, redes é um assunto gigante, tem muita coisa para falar. Para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo um curso de redes. E aí, o primeiro módulo do curso, acabei esse primeiro módulo, foi sobre camada de transporte. Hoje a gente vai falar sobre isso. Então, essa camada de transporte, quando eu fui ter esta aula lá no curso, ela se dedica principalmente ao TCP, né? TCP quer dizer Transfer Control Protocol, ou Protocolo de Controle e Transferência. E aí, eu falei, eu vou até pular esse módulo, porque tem um módulo inteiro para falar de TCP. É complexo. Eu falei, eu já achava, na minha concepção, que eu já sabia. E aí eu percebi que não é bem assim, tá? Tem muito termo lá que eu não tinha ideia de que era daquela maneira. Então, eu passei ali a estudar bem mais, tá? Bom, pessoal, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre o modelo OSI.
as pilhas de protocolo e principalmente a camada física e a camada lógica, tá? Redes, igual eu falei para vocês, tem uma arquitetura gigante para ser passada, né? Então, nós vamos falar de muitas coisas. Como nós estamos online, a tentativa que a gente tenha ali, né, a gente tenha um conhecimento maior. E eu vou tentar, pessoal, ir bem devagar, assim, não ir tão devagar, mas não correr tanto, não seguir, às vezes, dividir umas aulas. Por quê? Porque eu sei que aqui a distância é mais difícil ainda, né, de nós conseguirmos distinguir, tá? Então, eu sei que tem muitos termos que vocês vão escutar, que será a primeira vez que vocês vão escutar, tem muitos termos que são diferentes, redes tem termos que são mais chatos ainda, tá? Então, é por isso que a tentativa é de ir mais devagar, ou tentar ir de uma maneira que vocês consigam fazer. Bom, pessoal, e aí na página 34 do livro de vocês, ele vai falar sobre a modelo OSI. Mas o que é isso? O modelo OSI, ele está aí no segundo parágrafo ali, né? Se vocês puderem, até marquem, que é importante, tá? Ele foi desenvolvido pela ISO. A ISO é uma empresa internacional que ela estuda e desenvolve padrões e ela regulamenta esses padrões. Então, quando vocês pegam e falam assim, eu tenho uma coisa que tem a certificação ISO 9000 e alguma coisa, é que ele foi testado para ter aquele padrão, tá? Então, é mais isso, tá bom? Então, ele foi criado em 71, ele foi desenvolvido nos laboratórios da Xerox, tá? A Xerox, hoje, para quem já ouviu falar dela, a Xerox é uma empresa gigante de copiadoras, né? Até quando a gente não fala que vai tirar uma cópia, a gente fala que vai tirar um Xerox. Mas, nos anos 70, né, principalmente, a Xerox foi uma das maiores empresas de informática do mundo, tá? Então, lá nos Estados Unidos, nós tínhamos empresas que eram gigantes, eram a Xerox, a IBM, tá? A AT&T, né, que na época chamava-se Laboratórios Bell. Então assim, hoje são empresas que já não têm tanto, então ainda são grandes empresas, mas não tem tanto o destaque que tinha. A própria HP, por exemplo, também. A Atari, que depois foi para o mercado de consoles, mas num primeiro momento elas faziam isso aí, tá? E o modelo OSI, ele é dividido em 7 camadas, tá? Camada de aplicação, apresentação, transporte, rede, enlace e física. O que vocês vão entender sobre isso? Depois a gente vai falar de cada uma delas, tá? Fiquem tranquilos, vai ter uma aula, só, se eu não me engano, acho que a próxima é para falar sobre cada uma delas. Ah, não, próxima é dispositivos de rede. Mas tem uma aula só para falar de cada uma especificamente, a sua função. Mas que você tem que entender, ela vai do 7 ao 1 e do nível de complexidade também a mesma coisa. Então, o mais complexo é a camada 7, que são os navegadores, por exemplo, os softwares, né? Até a física, que é que é uma ordem binária, é 0 e 1 apenas. Tá? Então, é bem tranquilo. E como que eu consigo fazer esse acesso? É como você pensar numa agência de correios, né? Ele vai selecionar as apresentações e vai criar mecanismos para entregar. Uma das coisas que nós temos que entender em redes, pessoal, é o seguinte, é que a rede, ela é binária ainda, tá? As configurações da rede, elas são binárias. E quando que ela muda o seu padrão? É assim, a informação, ela vai chegar para vocês no formato digital. Então, quando você está lá digitando ou editando a sua página, por exemplo, ela vai ser feita no formato digital. Quando você vai enviar, né, ela é convertida para o formato binário. Então, a sua placa de rede, ela só entende o 0 e o 1, tá?
Aí, no caso, é a sua placa de disco. Tanto que o seu protocolo de IP, quando você vê lá 92.168.0.1, esse protocolo de IP, eles são números binários. Nós chamamos de o IPv4, né? O IPv6 eles vão aprender que funciona de maneira diferente, mas o IPv4, ele trabalha apenas com zeros e uns, tá? E essa transformação ela é feita na placa. Então, a sua placa ela recebe o sinal digital, faz a conversão e esse sinal vira sinal analógico. Tá bom? Bom, pessoal, eu não falei de cada um, tá? O que eu quero de vocês nesse primeiro exercício? Que vocês deem uma pesquisada e escrevam o que vocês entenderem de cada elemento da camada OSI, tá? Tem aí, mas se vocês quiserem pesquisar na internet rapidão, pode pesquisar. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, exercício vocês me mandem, por favor, lá no meu WhatsApp particular. Não manda no grupo não, tá, gente? É lá no meu particular, tá bom? Vai lá, galerinha.
Vamos lá, pessoal. Então, continuando aí, né? Bom, pessoal, outra coisa importantíssima é o endereço de MAC, ou MAC address. O que é o MAC address? Ele está aí na página do livro de vocês, na página 36. O que vocês têm que entender de endereço de MAC? O endereço de MAC é o endereço da sua placa de rede. Cada placa de rede tem um endereço específico, tá? Então, cada uma das placas aí, se você tiver, por exemplo, 10 placas no seu computador, eles terão 10 endereços de redes diferentes. 10 endereços de MAC, desculpa, diferentes. Então, como é que eu faço para saber meu endereço de MAC address? Você entra no seu CMD e digita aqui, ó, em pconfig /all. Ele vai mostrar todos os endereços possíveis que as suas placas têm. Então, ele vai mostrar todas as configurações possíveis da sua placa de rede. E aí, se você vier aqui, ó, vai ter uma opção que chama endereço físico. Aqui, ó. Endereço físico. Esse endereço físico aqui, tá? Aqui, ó. Esse onde eu marquei, esse é o meu MAC address, é o endereço de uma das minhas placas. No caso, esse aqui, por exemplo, é o endereço da minha placa de rede cabeada. E esse aqui de cima é o endereço da minha placa de rede wireless. Então tem essa também. Por exemplo, o notebook ele tem duas placas, geralmente. Vem com a placa de rede, uma LAN, uma placa de rede local, né? Ethernet, né? E uma placa de rede Wi-Fi. As duas, cada um tem a sua. Por exemplo, a sua TV é uma Smart TV, ela vai ter. O seu celular tem, tá? Tudo que se conecta vai ter o endereço de MAC. Geralmente, quando você quer fazer um filtro de MAC, tá? Nós fazemos esse filtro de MAC, nós fazemos ele para que você consiga, tá? Fazer que só aquela placa conecte. Então, por exemplo, vamos supor que você quer que se conecte apenas algumas placas, alguns computadores, alguns dispositivos, alguns dispositivos de rede. Então, você vai lá, escolhe aqueles MAC daquelas máquinas ou daqueles dispositivos e só irão se conectar aqui. É lógico que aí o roteador tem que ter a opção também, tá bom? Bom, e o que é o protocolo TCP/IP? Aí está na página 37 de vocês. Pessoal, é separado. TCP é uma coisa. TCP quer dizer Transfer Control Protocol, né? O TCP é protocolo de controle de transporte, tá? E o IP é o Internet Protocol. O que o TCP faz? O TCP ele vai transportar, ele quebra aquela informação, tá? Ele quebra essa informação em pacotes e aí depois ele vai e te entrega. Ele desmonta tudo, criptografa a informação, envia na rede e depois ele volta, tá? Ele entrega para o destinatário. E o IP é o número seu na rede, é o Internet Protocol, é o número que você vai utilizar dentro da rede. O TCP, ele vem de um protocolo que chama NCP, que quer dizer Network Control Protocol. Qual que é a principal diferença? Foi o primeiro protocolo de rede. A principal diferença, pessoal, é que quando havia esse protocolo, como é que se trabalhava? Então, ele tinha que pegar a informação toda e enviar. Isso congestionava a rede. Então, lá nos anos 60, onde a rede era pequena, não tinha problema. O que aconteceu foi que, quando essa rede começou a aumentar, tá? Começou a ter mais máquinas dentro da rede, aí esse NCP não dava mais conta, tá? Então, isso que aconteceu principalmente, tá? Então, isso que foi ali o primordial.
nós vamos falar muito sobre IP ainda, tá? Tem bastante coisa para explicar para vocês. E uma das coisas principais é sobre as classes de IP. Vou colocar um texto aqui, bem simples, para explicar classes de IP para vocês. Eu coloco isso aqui diversas vezes, e aí, conforme eu falei para vocês, essa questão da repetição, ela se dá principalmente para que vocês gravem. Então, são 5 classes de IP. O que diferencia uma da outra? Diferencia a questão da quantidade de dispositivos que você pode colocar dentro da sua rede. Então, vamos lá. Na classe A, ela vai do IP 0 ao 127, e ela é uma classe que você vai conseguir levar esse octeto, ele é 2 elevado a 32. Vai dar 16.777.214. Tá? Essa é a quantidade de possibilidades de rede. O que quer dizer essas possibilidades de rede? São os números de dispositivos que você consegue pôr na sua rede. De 128, lembrando, esse é o primeiro octeto, tá? A 191, ele é um IP de classe B, então ele tem 2 a 16 probabilidades. Isso quer dizer que ele consegue ter 65.534 possibilidades de rede. Então, são possibilidades de IP. De 192 a 255, não. Tá errado esse cargo. Tá não, viu? Deixa eu só ver aqui, que eu não... Deixa eu só pegar o quadro direito aqui, pessoal. Tá errado, hein? Tem que ver o David. Vamos lá. De 192 a 223, agora sim, né? Ele vai ter 2 a 8ª possibilidade. Então, ele vai ter ali 256 possibilidades de rede. A classe D, ela vai do 224 até a 230. Peraí, deixa eu só pegar a tabela aqui que eu tenho. A tabelinha que tá aqui tá errada, depois eu tenho que consertar ela. 239, tá? Ela é uma classe reservada. E aí depois a 240, a 255, ela também é uma classe reservada. O que quer dizer esse reservado, pessoal? Esse reservado aqui, ó, esse aqui é para endereço de broadcast, depois vocês vão aprender para que usa isso aí. E a de baixo é para novas tecnologias. Então, por exemplo, nós temos uma tecnologia que está ali, que está agora em ampla pesquisa no Brasil, né? Principalmente, são as redes 5G. Então, elas estão operando nessa classe, tá? Que são classes de teste. Então, na realidade, nós podemos utilizar, tá, as 3 primeiras apenas. É lógico, pessoal, que na nossa rede doméstica, nós só vamos usar a classe C. E como é que eu sei se o meu IP é de classe A, classe B ou classe C? É simples, pessoal. Você vai vir aqui, ó, nos 3 primeiros números. Vou pegar o meu aqui, ó. Ó, por exemplo, aqui é 172. Aí você vem lá na tabela, ele tá aqui, ó. Então a rede aqui da escola tá usando o IP de classe B. Geralmente nós trabalhamos com o 192. Então, por que 192? Porque é um IP de classe C e você consegue distinguir melhor ele, tá bom? Então, o que vocês têm que entender, mas o que vocês têm que entender sobre IPs, pessoal? Nesse primeiro momento, nós vamos ter várias aulas para falar sobre IPs, depois vocês vão aprender cálculo de máscara e coisas assim. Primeiro,
entender que o IP ele é responsável pela quantidade de máquinas na sua rede. Tá? Essa é a principal função dele. Outra coisa, as classes de IP, perdão. O IP é o número do dispositivo dentro da rede. E o TCP é o que vai fazer o transporte disso. Tá? É o que vai transportar as coisas dentro da rede. Tá? Aí no livro de vocês, na página 39 e 40, ele vai falar de algumas portas conhecidas. O que são isso, pessoal? São as portas de rede. Por exemplo, uma das mais importantes é a 80, que é a porta de internet. Uma das coisas que eu procuro sempre falar para os alunos é assim, o que vocês têm que tomar bastante cuidado? Muitas vezes a galera esquece de uma porta aberta. Por exemplo, quando usa lá, usa um software de peer-to-peer, por exemplo, torrent da vida. Então, quando você vai usar um software de ponto a ponto, você também faz isso aí, né? Ele vai deixar uma porta aberta, tá? Então, ele vai deixar uma porta aberta e aí você tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, por quê? Porque se você deixa essa porta aberta, do mesmo jeito que você está pegando o arquivo do torrent em outra máquina, você também, a pessoa, se for um hacker, por exemplo, ele pode ter acesso ao seu computador, tá? Bom, vamos para o nosso segundo exercício e aí todas essas perguntas eu falei para vocês. Quero entender o que vocês entenderam. Vai lá, pessoal.
Vamos continuar, pessoal? Já deu tempo, né? Então vamos lá. Outra coisa importantíssima que a gente não pode esquecer é sobre a questão das configurações das redes. Na verdade, aí o termo é topologias. E o que são as topologias, pessoal? É o método que nós iremos usar para organizar as redes. Isso mudou muito com o passar do tempo. Hoje, nós não temos mais esse tipo de organização, tá? E por que mudou tanto? Uma das coisas que fizeram com que pudesse mudar as topologias é o próprio roteador, tá? Então, o próprio roteador, ele fez com que, né, pudesse se trabalhar de uma maneira melhor. Então, você pode dispor as máquinas, dispor os dispositivos dentro da sua rede de uma maneira melhor, trabalhando com esse tipo de coisa. Mas, antigamente, não era assim, tá, pessoal? Antigamente, a gente tinha que usar uma estrutura, e estudava-se essa estrutura. Por exemplo, aí na página 41, eu separei algumas, tá, para a gente falar. No livro tem todas elas. Na página 41, nós temos a rede de barramento. Como é que era a rede de barramento? Nós tivemos duas fases da rede de barramento. A primeira fase era ponto a ponto, você ia ligando um computador ao outro. Então, você pegava um computador e ia ligando ele com duas placas, né? Ia ligando ele e ia mandando a informação um a um, tá? Depois veio o hub. Quando surgiu o hub, nós podemos fazer a mesma coisa, mas já não com duas placas de rede, tá? Então, pegava-se apenas uma placa de rede, tinha com hub, que nós chamamos de hub, ou concentrador, e o hub dividia essa rede. Qual é o problema do hub? Quando nós tivermos aula sobre dispositivos de rede, né? Que, se eu não me engano, é a próxima aula, né? Vocês vão aprender que o hub, o que ele faz? Ele recebe essa informação. Então, o hub, ele recebe uma informação dentro da rede e ele tem que redistribuir. Qual que é o problema? O problema do hub, pessoal, é que ele vai mandar a mesma informação para todas as portas. Tá? Então, o que ele faz? Se tiver a quantidade de portas é base 2, tá? Então, ela é uma base 2, então são 4 portas, 8 portas, 16 portas. Vamos supor que você tem um hub de 8 portas. Você está na porta 1 e você quer mandar a informação para a porta 8. Ele vai passar por todas as portas. Então, se você desligar, você desconectar uma das portas, seu pacote pode vir com defeito. Tá bom? É lógico que hoje isso não existe mais, tá? Hoje nós temos os switches, que mesmo quando é um hub switch, tá? Ele faz com que essa informação tenha um tráfego melhor, tá? E aí no livro de vocês tem as mais diversas topologias, tá? Por exemplo, anel, barramento, estrela, a topologia em árvore, ponto a ponto e a mesh. Cada uma era um tipo de estrutura diferente e cada uma trabalhava de uma maneira diferente, tá? Então, cada uma você podia fazer essa estrutura e concentrar essa estrutura de uma maneira, tá? No livro de vocês estão todas elas aí. Igual eu falei da barramento, a estrela, a gente ainda pode usar nos dias de hoje. Qual que é a diferença, pessoal? A diferença é que na estrela hoje, você vai pôr o switch e ele não precisa estar nesse detalhamento que vocês estão vendo aí, tá bom? Então, você pode desenhar a sua rede, desenhar a sua estrutura de rede de uma maneira melhor. Você pode posicionar da maneira que você achar melhor. É lógico, sempre vai ter o switch, tá? Então, o switch ele vai agenciar essa disposição, mas é você que vai escolher a maneira. Hoje, os switches eles podem ser mais simples, tá? Ou então, switches gerenciáveis. Qual que é a principal diferença do hub para o switch? Lá no hub, eu falei para vocês
que a informação ia para a rede toda. O switch não. O switch você está na porta 1 e quer mandar para a porta 8, essa informação só irá para a porta 8. Então, ela não vai para o restante. Então, você tem uma customização do trabalho, tá bom? E aí, não tem mais perca de pacote. E conforme ele foi passando o tempo, ele foi ficando cada vez mais inteligente. Eu falei para vocês, hoje os switches são muito mais inteligentes do que eram há 20 anos atrás, igual eu estava falando, tá? E a evolução do switch é o roteador. Então, o roteador, qual que é a diferença, pessoal? O roteador, ele vai... Hoje, você pensa no roteador sem fio, né? Porque, se eu tenho roteador, é para usar a rede sem fio. Mas roteador, ele, a princípio, ele não foi feito para isso, tá? O roteador, ele foi feito porque precisava-se de um software de gestão. Então, precisava-se ali de um software de gestão, de um hardware de gerenciamento, e o roteador, ele tinha esse software. Tanto que, pessoal, os primeiros roteadores, eles nem eram sem fio. Os primeiros roteadores, eles eram cabeados. Tá? E aí, com o passar do tempo, ele foi evoluindo e ele virou sem fio também. Tá bom? Hoje, a rede sem fio, igual nós estamos vendo aí na página 44 e 45, ela permite que nós escolhemos a disposição de como vai ficar a nossa rede. Então, você lá, na hora de criar a sua rede, você pode verificar qual disposição você quer pôr. Tá? Então, por exemplo, eu quero dispor ela... Tipo, uma das coisas ideais, pessoal, é vocês fazerem, né, fazerem um teste. Tem algumas, depois vocês vão aprender também, tem alguns softwares de teste que aí a gente usa principalmente, né, quando precisa, quando a rede está muito fraca, né? Quando nós temos ali um problema de sinal fraco, então nós usamos principalmente para esse nível. A disponibilização, onde você vai dispor o seu roteador, é de suma importância, principalmente para você colocar ele num lugar onde ele vai funcionar de maneira melhor. Por exemplo, ali, onde você vai dispor ele dentro da sua casa, tá? Bom, galera, vamos para o nosso terceiro exercício. Opa. Se só eu fazer um negócio aqui que tem mais. Pronto, agora sim. Vamos lá, pessoal.
Bom, pessoal, vamos lá. Então, a última questão é a questão do roteador, né? O roteador, pessoal, só uma questão de curiosidade mesmo. Roteador, existem alguns modelos. Então, o modelo do roteador que nós temos em casa é um modelo doméstico. E aí, qual que é o principal problema dele? Ele trabalha com a quantidade pequena de dispositivos. Então, por exemplo, ele vai conseguir integrar ali dentro da sua rede o máximo de 15 dispositivos quando você tem um roteador muito bom. Então, o roteador de vocês for muito bom, tá? Ele vai conseguir segurar simultaneamente até essa quantidade. Se não, pessoal, não adianta. Tem que ser um roteador profissional. Outra coisa, a instalação é muito simples, a instalação mais básica. Vou mostrar aqui para vocês verem, ó. Vou abrir um. Pode olhar, entrar no site, se vocês quiserem ir testando, pode ter os simuladores, né, dos fabricantes, todos os fabricantes têm, tá? Então, todos os fabricantes têm aí os simuladores e você pode ir. Depois vamos pegar da TP-Link aqui, ó. Então, você acessa aqui a página do emulador, você vai escolher um modelo, escolher aqui um modelo básico. E aí é assim, pessoal, ó, você entrou, o que você vai fazer? Primeiro ele vai pedir nome de usuário e senha, geralmente admin, admin. Depois você pode vir aqui, ó, ou Quick Setup ou Início Rápido. Clique em Next. Aqui você vai escolher a sua opção de conexão. Em 99% dos casos é esse aqui, ó, IP dinâmico, tá? Por que IP dinâmico, pessoal? Por exemplo, é o seu modem que vai dar o IP para o seu roteador fornecer como gateway, tá? Ele pode ser também um IP estático e pode ser também PPoE. O IP estático é quando você já está dentro de uma rede, e aí essa rede te disponibilizou um IP estático, e o PoE, ou PPoE, é quando você tem que pôr um nome de usuário e senha, tá? Clique em Next. Aí aqui, se você quiser clonar o endereço de MAC, igual eu falei para vocês, é bem mais complexo, tá, pessoal? Bem mais difícil fazer dessa maneira, até porque hoje, por exemplo, nós usamos muitos dispositivos móveis, então por isso que a gente não faz isso não. Aqui é o nome, o SSID é o nome da sua rede, aqui é se você quiser deixar o rádio habilitado ou desabilitado, e aqui é a segurança, tá? Hoje nós usamos a segurança WPA. WPA são letras e números, tá bom? Depois, mais para frente, a gente vai falar muito sobre senha forte. E o que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que você vai pegar uma senha mais difícil de ser clonada. Lá, quando nós estivermos em host, vocês vão aprender, por exemplo, como tentar descobrir uma senha de um Wi-Fi. Se uma senha for simples, ela é mais fácil de ser descoberta. Principalmente, por isso que hoje não se usa o app mais. Porque a senha, o app, elas eram só com números, tá? Escolheu aqui, dá um next, depois dá um finish, tá? Fez isso aqui, alguns deles vai pedir para você reiniciar, mas o roteador já vai estar configurado, tá bom? Aí é só colocar um cabo na conexão lá e ele vai funcionar. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tranquilinho? Bom, então vamos ao nosso último exercício de hoje. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, é só chamar. Vai lá, galera.
Pessoal, vou fechar a sala. Então, conforme vocês forem terminando aí, vocês vão me mandando, por favor, tá bom? Tenham todos uma ótima semana e até semana que vem.